Olá pessoal, eu sou o professor Marcos Oliveira do canal SOS Matemática. Hoje eu venho trazer um conteúdo para vocês bem simples também, que é sobre função modular. Mas antes eu gostaria de fazer um convite para vocês que sempre estão aí utilizando as aulas de matemática. Não esqueça de deixar o seu like, ou então deixar seu comentário abaixo, tá bom? Aí no canal, dando aquele incentivo por esse canal, tá certo? Então vamos lá, o nosso estudo. Bem, nós vamos estudar a função modular. Uma função onde o domínio real e o contradomínio real, tal que essa função é igual a um módulo, e deste módulo nós temos uma variável, nós chamamos de função modular. E a gente aqui vai hoje construir o gráfico dessa função modular. Bem, nós temos que entender que essa função, ela pode ter um valor. Esse valor dentro do módulo ele pode ser positivo ou pode ser negativo, o oposto dele. Bom, pode ser um valor positivo ou o seu oposto. Nesse caso aqui, é quando o domínio for maior ou igual a zero. E para essa situação aqui, quando o domínio for um valor negativo. Então vamos fazer essas duas situações. Vamos fazer igual ao valor positivo. E vou abrir um espaçozinho aqui para o seu oposto. Eu vou utilizar aqui uma tabelinha x e y para ficar mais simples. X sendo o domínio e y a imagem. Então veja só, aqui é a condição. Quando for positivo, né, o valor, nós temos aqui um domínio que vai igual a zero e maior que ele. Então vou pegar aqui igual a zero. Maior que ele, 1, 2, 3, 4, assim vai. E para o oposto dele, que é o menos x, nós vamos pegar valores aqui para o domínio menores que o zero. Quem são menores que o zero? Aí nós vamos pegar aqui o menos 1, o menos 2, o menos 3 e assim vai. Peguei só 2 porque para traçar uma reta basta 2 pontos. Então a imagem aqui é igual a x. Então ó, se o x for 0, a imagem é 0. Se o x for 1, a imagem é 1. Ó, lembrando que o f de x eu posso chamar de y também. Ó. Y é igual a x. Ó. Então y, quem é o x? 0. Y igual a 0. Y igual a x, quem é o x? É 1. E y igual a 2. Aqui nós temos o quê? Y igual a menos x, o seu oposto. Então, quem é o oposto? O oposto de menos 1 é 1. O oposto, ó, menos quer dizer o oposto, de menos 2. O oposto de menos 2 é 2. Bem, aí a gente já pode traçar o nosso gráfico, né? Fazer aqui um plano cartesiano. E nesse plano cartesiano nós vamos traçar o nosso gráfico. Ponto 0, 0. 1 com 1. 2 com 2. Bem, aqui a gente já pode escrever aqui uma reta assim, mais ou menos. E aqui, menos 1 com 1. E menos 2 com 2. Também nós já podemos aqui escrever essa reta. Então nós temos aqui este módulo. Essa função f de x igual ao módulo de x. Ó. Gravem bem isso aqui, ó. F de x igual ao módulo de x. Observe um detalhe. Observe que o f de x igual a ser no módulo de x, ele descreve esse gráfico aqui a partir da origem, formando aqui ó, uma simetria com relação ao eixo y. Ó. Ok? Então vamos ver aqui, ó, que é 1 menos 1. Ó. Uma simetria aqui. 2 menos 2. Ó. Ok? Memorize essas informações, porque ela vai nos ajudar na construção dos gráficos. Tá, então, módulo de x, o f de x igual ao módulo de x, descreve esse gráfico. Vamos ver uma outra situação. Se eu tenho, vou pegar aqui como exemplo A, o f de x igual ao módulo de x menos 2, vamos supor. Bem, eu tenho duas situações para descrever. Eu posso dizer que esse f de x é igual
a x menos 2, que é igual a ele mesmo, ou o oposto dele, ó. O oposto de x menos 2, o oposto do que está aí dentro. Esse valor dentro do módulo, ele pode ser um valor negativo ou um valor positivo, só para a gente relembrar, tá certo? Então ele pode ser, ó, ele mesmo, o valor dele, ou o oposto dele, ó, o oposto dele, dentro do módulo. Só que aqui a gente tem que definir para x menos 2, que é o valor que está dentro desse módulo, sendo maior ou igual a zero, ou seja, ele vai assumir o mesmo valor quando esse domínio que for, esse valor for maior ou igual a zero, e para esse caso aqui, para quando x menos 2 for menor que zero, ou seja, é um número negativo. A gente, para encontrar o domínio, a condição, vamos só isolar aqui o x maior ou igual a 2, ó. E aqui, x menor que 2. O que nós vamos fazer agora? Vamos construir aqui uma tabelinha x e y para essas duas funções, ó. F de x igual a x menos 2 e f de x igual ao seu oposto. Vamos fazer logo o oposto aqui. O oposto de x é menos x. O oposto de menos 2, mais 2. Tá, e a gente vai aqui atribuir um domínio. O domínio para essa x menos 2 é esse aqui, ó. Valores maiores ou igual a 2. Então, bora lá. Igual a 2 e maior que ele. E aqui também uma tabelinha x e y, obedecendo essa condição aqui, menor que o 2. Menor que o 2, o 1 e o 0. 1 e o 0, ou 0 e 1, tanto faz. Bem, então olha só. Agora vamos fazer aqui, calcular suas imagens. Y é igual a x menos 2. O que é um x? É 2. 2 menos 2 dá 0. Então a imagem do 2 é o 0. Aqui, 3 menos 2 dá 1. Então a imagem do 3 é 1. E aqui no lugar do x, o domínio é 4. 4 menos 2 dá 2. Então a imagem do 4 é o 2. Aqui nessa situação, que é o oposto agora. Então y é igual. O oposto de x. O x é 1. Então o oposto é menos 1. Dá 1. E aqui, o domínio que eu peguei o 0, um número menor que 2, vai dar 2. Ok? Agora vamos desenhar nosso plano cartesiano. E dentro desse plano cartesiano, nós vamos aqui descrever nosso gráfico da função modular módulo de x menos 2. 2, 0, que é o 0, 0, 1, 2, 0, 2, 0, 3, 1, 3, 1 e o 4, 2. Então nós temos assim essa reta aí, ó, à direita do 2. E 1 com 1 e 0 com 2. Ok. Aí então, observe esse detalhe aqui, ó. Nós vamos ter aqui o vértice dessa função modular no 2, a direita do 2 e a esquerda do 2. Se nós formos escrever aqui o domínio dessa função, domínio, que valores de x, ou seja, o domínio, né, pode assumir todos os valores reais. Ou seja, qualquer valor de x aqui vai ter uma relação com esse gráfico. Então, o domínio vai ser todos os reais. E a imagem dessa função? Bem, observe aqui, ó, vai do 0 para o mais infinito. Então, todos os reais não negativos, ou seja, o R+, o real não negativo vai ser a imagem dessa função. Ok, gente? Vou dar uma pausa agora, que eu vou apagar o quadro, para apresentar para vocês um modo de... Observe bem esse gráfico aqui, ó. F de x igual ao módulo de x menos 2. Né? Olha o trabalho que nós tivemos para fazer ele, adotando esses critérios do valor, x menos 2 e do seu oposto, encontrando as condições de domínio para colocar aqui os valores e descrever o nosso gráfico. Eu vou mostrar para vocês um método mais prático, tá bom? Vou só apagar aqui, daqui a pouco a gente retoma o vídeo, tá bom? Aguardem aí. Bem, pessoal, vamos aqui, eu coloquei 4 exemplos para nós fazermos sem
aquela situação anterior, né? Descrevendo o domínio, tal, colocando uma tabela x e y para depois fazer o gráfico. O que nós vamos fazer aqui, o método que nós vamos utilizar é conhecido como método de reflexão. Para isso nós temos que ter noção daquele primeiro gráfico que eu apresentei para vocês. F de x é igual ao módulo de x. O f de x eu vou descrever aqui, vou fazer aqui um plano cartesiano. E vou desenhar a função modular f de x igual a x. É aquela assim, ó, que é bem na origem. Vou destacar de vermelho, tá bom? Aqui, ó. Vamos supor que aqui seja 1 com 1 e o menos 1 com 1. Ok. Escrevendo essa simetria aí. Então, esse gráfico aqui de vermelho é de f de x igual ao módulo de x. Ó, módulo de x. Agora é o seguinte, a gente quer fazer o f de x igual ao módulo de x menos 2. Bem, se nós formos encontrar o zero dessa função, x menos 2, seria assim, ó. X menos 2 igual a zero. X igual, o 2 está na transposição, ele está subtraindo para somando, x igual a 2. Então, olha só, quando esse valor que acompanha essa incógnita estiver subtraindo, o deslocamento do gráfico vai para a direita, x igual a 2. Ó. Então nós temos aqui, ó, 0, 1, 2. Ó. Então esse deslocamento aqui, ó, vem para cá, ó, no 2. Tá, então nós achamos já o vértice dessa função modular. Agora a gente precisa saber os pontos que vão tocar ali no eixo y. Então, observe a distância. O deslocamento aqui foi 2 unidades. Então nós vamos deslocar 2 unidades para cima aqui, ó. 1, 2, ó. Então aqui, ó. Então eu posso traçar aqui meu gráfico aqui, ó. Opa. A mesma distância aqui, ó. Se aqui do 0 por 2, 2 unidades e 2 por 4, ó. 3, 4. Então, para fazer a simetria aqui, ó. Então observe que nós fizemos o gráfico da função f de x igual ao módulo de x menos 2 só usando a reflexão, entendeu? Então nós deslocamos aqui, ó, encontrei aqui o zero da função, x menos 2 deu 2, coloquei o vértice aqui e depois, claro, calculei a distância para a origem, ó, 2 aqui, ó, tá vendo aí, ó, simetria, de 2 por 4, 2 unidades aqui, mais 2 unidades aqui, e faz a simetria com 2. Então, o que nós podemos observar? Que quando está subtraindo, desloca para a direita. Se eu for encontrar o zero da função aqui, vai ficar x mais 2 igual a 0. O 2 na transposição passa diminuindo, então x igual a menos 2. Então o que a gente faz aqui? Nesse caso, a gente vai deslocar para a esquerda, para o menos 2. Ó. Menos 1, menos 2. Ó. Então esse aqui vai ser o vértice dessa função modular. Então observe, quantas unidades tem do menos 2 para o 0? 2, né? Então vem aqui, ó. 1, 2, ó. Ora, mais 2 unidades para cá, menos 3, menos 4. Que é para fazer a simetria com 2 aqui, ó. Pronto. Então vamos ver, ó, para fazer um modo bem prático, para fazer usando a reflexão, se esse valor que está com a incógnita está somando, então ele vai me dar o deslocamento para a esquerda, de acordo com essa quantidade de unidades. Se estiver diminuindo, ele desloca para a direita, tá? Porque o zero da função vai ser positivo. Tá bom, é só calcular aqui as distâncias, né? Usando aqui a distância das unidades para construir o gráfico, tá bom? Vamos ver aqui um exemplo onde nós temos aqui um valor atribuído exterior ao módulo. Observe que esse menos 2 está dentro do módulo e esse mais 2 também. Já esse aqui, ó, está fora do módulo. Nesse caso, a reflexão que nós vamos utilizar
ela vai ser no sentido vertical. Aqui nós usamos horizontal, deslocamos aqui em cima do eixo X. Quando nós fazemos com esse fator externo ao módulo, ele vai deslocar na vertical com relação ao eixo X também, mas na vertical, tá? E aqui na horizontal, tá bom? Então vamos ver aqui, ó. Eu vou destacar de vermelho novamente, que é a função f de x. A função f de x é aquela função aqui, ó. F de x que é bem no centro. F de x igual a módulo de x. Igual a módulo de x. Como nós vamos fazer o deslocamento aqui desta função aqui, ó, f de x igual a módulo x, só que 2 unidades para cima. Ó. Agora cuidado, observe que aqui, ó, esse menos 2, o deslocamento foi para a direita, ó, quando for negativo. Quando é positivo, para a esquerda. Mas nesse que está externo ao módulo, ele vai normal, positivo para cima, negativo vai ser para baixo. Então aqui eu tenho aqui no zero, tenho uma unidade, 2 unidades, aqui, ó. Aí eu faço aqui meu gráfico aqui, ó. Pronto. Aí construído o nosso gráfico. E obviamente, né, se eu tenho aqui, ó, 0, vou baixar 2 unidades, ó. 1 menos 1, menos 2. Ó, com relação ao 0. Então, obedecendo a distância, do menos 2 ao 0 tem 2 unidades. Então aqui, ó, 1, 2. Vai ser aqui, ó. Aí, 0, 1, 2. Pronto, tá aí construído o gráfico f de x igual ao módulo de x menos 2. Tá bom? Agora, uma pergunta. Aqui eu coloquei um valor juntamente com a incógnita dentro do módulo e aqui fora do módulo. E se tivesse tanto dentro como fora? Vamos ver um exemplo. Vamos ver o exemplo. F de x igual ao módulo de x mais 1 menos 3. Vamos supor. Observe que tem um valor junto com a incógnita dentro do módulo e tem um valor fora. Então vamos fazer aqui, eu vou fazer um plano cartesiano um pouquinho maior. Se nós tivéssemos a função f de x igual ao módulo de x, ficaria aqui, ó. Deixa eu ver aqui, vou colocar aqui o 1, aqui o menos 1, aqui o 1. Ficaria assim. Eu vou fazer ele pontilhado só para a gente fazer uma comparação, tá bom? É assim, ó. Essa função aqui seria a função f de x igual a módulo de x. Módulo de x. Tá. Toda a questão da reflexão a gente faz em relação a este gráfico. Então vejam bem, vamos começar aqui, ó. Mais 1. Então eu vou deslocar para a direita ou para a esquerda? Vou deslocar uma unidade para a esquerda. Lembre que quando está somando, vai dar negativo. Se eu for fazer o zero da função x mais 1 igual a 0, o 1 passa negativo, x menos 1. Então aqui, ó, menos 1. Então ele desloca para cá. Só que eu desloquei para daqui, ó, para cá, ó, o gráfico. Uma unidade para a esquerda. Só que aqui está dizendo que eu tenho que baixar com relação ao x 3 unidades. Aqui, ó. Então, 1, menos 2, menos 3. Então, daqui desse pontinho vem para cá. O vértice vai ficar aqui, ó. Então, observe, acompanhe o deslocamento do vértice, ó. O vértice de f de x igual ao módulo x, ele é aqui, bem no centro, no 0, 0. Ó. Esse aqui que eu deixei pontilhado para vocês. Aí, ele faz esse deslocamento daqui, ó. Daqui, ele desloca para cá, ó. Aí ficaria assim, ó. Deslocou uma unidade para a esquerda. Mais 1. Agora, esse gráfico que deslocou para cá, ele precisa baixar 3 unidades. Ó. Então, eu vou baixar aqui, ó. 1, 2, 3 unidades. Baixou para cá. Aí eu preciso construir meu gráfico agora. Aí vamos analisar. Ó. Desse vértice
até a origem nós temos o quê? Nós temos uma unidade, né? Mas daqui, ó, para cá, com relação no sentido vertical, tem 3, ó. Do 0 até o menos 6 tem 3 unidades. Então a gente vai deslocar aqui desse ponto de vértice 3 unidades. Então tem aqui, ó, 1, 2, 3, ó. Então vai ficar aqui, ó. 3 unidades, ó. 1, 2, 3, ó. É mesmo daqui, ó. 1, 2, 3. Ok? E a gente vai deslocar aqui 3 unidades também, ó. 1, 2, 3. Nesse caso aqui, menos 2, menos 3, aqui menos 4. Pronto. Tá aí a construção do gráfico f de x igual ao módulo x mais 1, menos 3, usando a reflexão. Bem mais prático, não é isso, gente? Tá bom? Observe aqui a distância simétrica aqui, ó. Ó. Daqui para cá 3 unidades, daqui para cá 3 unidades, 3 unidades, 3 unidades. Há uma simetria aí. Vamos acrescentar mais um exemplo, onde eu pego f de x igual ao módulo de x ao quadrado menos 4. Bem, usando aqui esse método da reflexão, a gente encontra as raízes, né, da equação. X ao quadrado menos 4 igual a 0. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 4. X vai ser igual a mais ou menos 2. Se nós fôssemos fazer o gráfico da função quadrática, seria a função mais ou menos assim, ó. Tá aqui, ó, menos 1, menos 2, 1, 2. Aqui, ó, 2, menos 2. Precisaríamos achar o vértice. E nós sabemos que, se você tiver dúvida, né, você pode vir assistir um dos vídeos sobre função do segundo grau. Nós já estudamos isso. Que quando nós temos uma equação, uma função do segundo grau, onde o coeficiente b igual a 0, então nós vamos ter aqui um gráfico simétrico com relação ao eixo y. Então nós vamos ter o vértice aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aqui no menos 4, que toca no coeficiente c. Aí nós podemos escrever a parábola assim, ó. Ok. Bem, esse seria o gráfico da função do segundo grau. Mas como esse polinômio do segundo grau está dentro do módulo, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma reflexão aqui, ó. Ou seja, eu tenho aqui, ó, 1, 2, menos 1, menos 2, 1 e 2, e aqui menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E vou construir aqui, ó, do eixo y, vai até o menos 4, vou construir ao contrário aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Ou seja, esse vértice aqui da parábola, ele desloca aqui para cima aqui, ó. Então a gente tem essa parte aqui, ó, da parábola descrita para cima aqui, ó, no menos 2 e aqui no 2, ó. E essa parte de baixo da parábola, ela vai refletir para cima aqui, ó. Até no 4. Então pronto, tá aí, ó, o gráfico da função modular. Certo, gente? Então fica desse jeito aí, ó. f de x igual ao módulo de x ao quadrado menos 4, a gente descreve aqui o gráfico da função do segundo grau. Só que essa parte aqui, nós sabemos que o módulo, ele sempre, na definição, ele sempre vai ser maior ou igual a 0, um valor, não pode ser negativo, o valor do módulo. Então essa parte negativa aqui, ó, ela faz uma reflexão com relação ao eixo x para cima, né? Aqui, ó. Tá bom? Então é só pegar essa parte aqui e refletir ela. Ok, pessoal? Então tá aí, mais um exemplo para vocês. Beleza? Não esqueça aí de deixar seu comentário, deixar seu like, dando incentivo pro canal. Tá bom? Até a próxima aula. Um abraço a todos.